Fala, guys nobre, tudo bem? Preparado para reagir? Eu sou Paulo Valim, o seu professor de Química, e nessa super aula de hoje vamos falar de um assunto que sempre marca presença no Enem, a eletroquímica. Eletroquímica é a parte da química que estuda a relação entre eletricidade e as reações químicas de oxirredução. E esse ramo da química revolucionou a nossa sociedade, dando origem às pilhas e baterias. E sem elas, todos os aparelhos eletrônicos portáteis como celulares, tablets e notebooks não existiriam. Já parou para imaginar a sua vida sem eles hoje? Não é moleza não. Mas afinal de contas, o que são essas tais de reações de oxirredução? São reações onde uma espécie química doa elétrons e a outra recebe. As reações que acontecem com doação de elétrons são as reações de oxidação. Oxidar é dar elétrons. E as reações que acontecem com recebimento de elétrons são as reações de redução. Reduzir é receber elétron. Portanto, oxidar é dar elétrons e reduzir é receber elétrons. Vamos dar uma olhada em como isso acontece na prática. Na reação aqui ao lado, eu tenho o magnésio metálico representado pelo Mg0. Isso quer dizer que ele tem carga ou NOx igual a zero. Como o magnésio é do grupo 2 na tabela periódica, ele possui 2 elétrons em sua última camada e é capaz de oxidar, doando esses 2 elétrons. Com isso, há a formação do magnésio 2+. Agora, repare bem na equação. Na oxidação, os elétrons estão depois da seta, nos produtos da reação, certinho? Continuando. Como o magnésio perde elétrons, que são cargas negativas, o seu NOx aumenta. Nesse caso, o NOx do magnésio foi de 0 a 2, aumentou. E se aumentou, oxidou. Veja agora a reação com o íon zinco 2+. Ele vai reduzir, recebendo esses 2 elétrons e dar origem ao zinco metálico, que é o zinco com carga igual a zero. Repare que na reação de redução, os elétrons estão antes da seta, nos reagentes da reação. E como o zinco ganha elétrons, que são cargas negativas, a sua carga diminui, ou seja, o seu NOx diminui. Nesse caso, o NOx do zinco foi de +2 para 0, diminuiu, e se diminuiu, reduziu. Portanto, uma reação de oxirredução entre o magnésio e o zinco fica da seguinte maneira. O magnésio metálico, que é quem oxida, dá os seus elétrons para o zinco 2+, que é quem reduz. Dessa maneira, o zinco 2+ vai a zinco 0 e o magnésio metálico vai a magnésio 2+. Entendido? Agora, presta atenção no que eu vou te falar, porque muita gente confunde. A espécie química que sofre redução é chamada de agente oxidante. E a espécie química que sofre oxidação é chamado de agente redutor. Dá um nozinho na cabeça, mas deixa eu te explicar. Você concorda comigo que para o zinco reduzir, o magnésio tem obrigatoriamente que oxidar? Ou seja, para o zinco receber os elétrons, o magnésio tem que dar. Se o zinco é quem faz o magnésio dar, ele é o responsável pela oxidação do magnésio. Por isso que ele é o agente oxidante, porque ele promove a oxidação da outra espécie. Já para o magnésio dar, ele precisa ter alguém querendo receber. Se o magnésio é quem faz o zinco receber os elétrons, ele é o responsável pela redução do zinco. Por isso ele é o agente redutor, porque ele promove a redução da outra espécie. Portanto, agente oxidante é quem reduz, porque ele faz o outro oxidar. E agente redutor é quem oxida, porque ele faz o outro reduzir. Combinado? Agora, presta atenção aqui na nossa reação. Quem é o agente oxidante dessa reação? O zinco. Mas qual zinco? O zinco 2+, porque é ele que recebe os elétrons do magnésio. Então é ele que faz o magnésio o quê? Oxidar. Se você falar que é o zinco 0, tá errado. O zinco 0 é produto dessa reação. Ele não está fazendo ninguém oxidar. Entendido?
E quem é o agente redutor? É o magnésio metálico, porque é ele que está dando os elétrons para o zinco 2+, fazendo ele reduzir. O magnésio 2+ não está fazendo ninguém reduzir, ele também é produto dessa reação, beleza? Ó, então tá, agora que revisamos esses conceitos importantíssimos, vamos voltar para as nossas pilhas. Vem comigo. Gás nobre, eu estou com 2 metais aqui, o cobre e a prata, e quero fazer uma pilha com eles. Como a pilha é uma reação espontânea de oxirredução, um deles vai ter que oxidar e o outro reduzir. E a pergunta que não quer se calar é: qual metal vai oxidar e qual metal vai reduzir? Como é que eu sei quem faz o quê? Para isso, nós precisamos olhar para o potencial padrão desses elementos. E o que é esse tal de potencial padrão? É o que diz pra gente se um elemento ou espécie química tem tendência ou não de oxidar ou reduzir. Por exemplo, na reação que aparece agora na tela, nós temos mais uma informação, que é esse E0. Esse E0 é o nosso potencial padrão. E o primeiro passo é descobrir se ele é um potencial padrão de oxidação ou de redução. Para isso, nós temos que analisar a nossa reação. Vamos lá? Olha só, o cobre era 2+ e foi para 0. Seu NOx diminuiu. Se diminuiu, reduziu. Veja só, os elétrons estão nos reagentes. Se essa é uma reação de redução, esse potencial também é um potencial de redução e ele é igual a mais 0,34 volts para o cobre. E o que isso quer dizer? O sinal positivo ou negativo do potencial diz pra gente se o metal gosta ou não de fazer aquilo que ele está fazendo. Portanto, se o cobre está reduzindo e o sinal está positivo, isso quer dizer que o cobre tem tendência de reduzir e que 0,34 volts é o tanto que ele gosta de fazer isso. Tranquilo? Agora, vamos fazer a mesma análise para a reação com a prata. Olha só, a prata era 0 e foi para mais 1. Seu NOx aumentou. Se aumentou, oxidou. Portanto, o potencial da prata é um potencial de oxidação. Ah, agora olha só, o potencial de oxidação para a prata é negativo. Isso quer dizer que a prata não gosta de oxidar. Ela não tem tendência a oxidar. Ela prefere reduzir. Tá bom? Entendido o que o potencial diz pra gente? Qual que é o significado do potencial? Só que é o seguinte, a IUPAC, que é um órgão internacional da química, recomenda que os potenciais sejam sempre dados como potenciais de redução, beleza? Isso quer dizer, na prática, que toda vez que um exercício te informar sobre um potencial, ele vai fazer isso usando reações de redução, acompanhadas, claro, de potenciais de redução. Belezinha? Então, vamos voltar à nossa pergunta inicial. Em uma pilha formada por cobre e prata, quem é que vai oxidar? Quem é que vai reduzir? Para isso, vamos analisar o potencial de cada metal. Olha só, tanto o cobre quanto a prata têm sinal positivo para redução, ou seja, os dois gostam de reduzir. Porém, para formar uma pilha, nós precisamos de uma reação de oxirredução, ou seja, alguém precisa oxidar e alguém precisa reduzir nessa história. E como que a gente resolve isso? Simples, o maior potencial vai fazer sempre aquilo que ele quer, obrigando o outro a fazer o fenômeno contrário. Nesse caso, o maior potencial de redução é o da prata. Portanto, a prata vai fazer o que ela quer, que é reduzir, obrigando o cobre a fazer o contrário, que é o que? Oxidar. Belezinha? Para representar isso, basta a gente manter a semi-reação da prata, porque ela já está reduzindo como a gente quer, e nós vamos inverter a semi-reação do cobre, já que ele está sendo obrigado a fazer o fenômeno contrário, que nesse caso é oxidar. Se eu invertir a equação, eu inverto também o sinal do potencial, que era positivo, agora vai ficar negativo. Tranquilo? Dessa maneira, através dos potenciais, nós definimos
qual metal vai oxidar e qual metal vai reduzir. E agora ficou fácil da gente montar a nossa pilha, não é verdade? Basta a gente pegar a espécie que oxida e levar ela para o nosso ânodo e a espécie que reduz para o nosso cátodo. Se você bem se lembra, a parte que oxida em uma pilha é chamada de ânodo. Veja bem, oxida, ânodo, vogal com vogal. E a parte que reduz é o cátodo. Veja bem, reduz, cátodo, consoante com consoante. Então, na nossa pilha, a prata, que vai reduzir, vai para o cátodo, tá? Enquanto o cobre, que vai oxidar, vai para o ânodo, conforme representado nas equações aqui ao lado. Tranquilo? Agora, para finalizar, basta a gente adicionar essas semi-reações e encontrar a equação global da nossa pilha. Só que olha só, tá dando ruim. O cobre tá dando 2 elétrons, enquanto a prata tá recebendo só 1. Tá faltando a gente balancear essas semi-reações para que a quantidade de elétrons doados sejam iguais à quantidade de elétrons recebidos. Para isso, basta a gente multiplicar a equação da prata por 2. Daí teremos 2Ag+, mais 2 elétrons, dando 2 pratas 0. Pronto, agora está tudo certo. O cobre está doando 2 elétrons e a prata está recebendo também 2 elétrons, certo? Não? Por que não? Por que você está me olhando com essa cara aí, hein, gás nobre? Se você está me olhando com essa cara de o professor errou, só porque eu não multipliquei por 2 também o potencial da prata, eu preciso te dizer que o potencial não depende da quantidade de substância. Tá bom? Se a prata tem tendência a reduzir, não é o fato de eu ter um caminhão cheinho de prata que vai mudar isso. O potencial não depende da quantidade. Por isso, ao balancear as equações, tanto de oxidação, tanto de redução, nós não alteramos o valor do potencial. Entendido? Então tá certinho, eu multiplico só a prata e os elétrons e não mexo no potencial. Beleza? Voltando aqui, nós temos então que as nossas semi-reações já estão balanceadas e agora basta a gente adicionar essas reações e encontrar a nossa equação global. Adicionando essas reações, nós temos 2 elétrons no reagente e 2 elétrons nos produtos. Então, como eu tenho a mesma quantidade antes e depois da seta, nos reagentes e nos produtos, eu posso cortar eles. Então, passa a vara nesses 2 elétrons. Cortando os elétrons e somando essas duas equações, nós temos a nossa equação global, com cobre 0 dando 2 elétrons para 2 pratas mais, formando o cobre 2+, e a prata 0. E finalmente, o potencial da pilha será a soma do potencial de redução da prata com o potencial de oxidação do cobre. Com isso, a nossa DDP dessa pilha será igual a mais 0,43 volt. E pronto, terminamos a nossa pilha entre o cobre e a prata. Massa, né? Agora, vamos ver como o Enem já cobrou esse assunto. Eu escolhi aqui uma questão da prova do ano passado que trouxe a imagem desse objeto que supostamente teria sido uma pilha usada cerca de 200 anos antes de Cristo. E foram dados os potenciais de redução do ferro, do hidrogênio e do cobre, conforme aparece na tela. E foi perguntado o seguinte: qual desses componentes atuaria como um cátodo nessa suposta pilha? Ora, nós sabemos que cátodo é a parte da pilha que sofre redução. Lembre, consoante com consoante. Então o que o exercício quer saber é qual dessas espécies vai reduzir. Nós temos aí 3 potenciais de redução e sabemos que o maior potencial vai sempre fazer aquilo que ele quer, obrigando o restante a fazer o contrário. E quem tem o maior potencial dessas substâncias? Isso, o cobre. Por isso ele vai reduzir, e se é ele que vai reduzir, ele é o componente que atuaria como cátodo nessa suposta pilha. Muito sussa, né?
Com isso, encerramos essa maravilhosa aula onde revisamos conceitos importantíssimos como NOx, reação de oxidação, de redução, potencial padrão e formação de pilhas. Muito obrigado pela sua presença, te desejo uma excelente prova, um grande abraço e reage!